Oi, pessoal. Muito bom te ver aqui de novo. E eu quero compartilhar com você algumas coisas em relação à Páscoa, em relação a esse momento onde a gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo. E ela fala muito ao meu coração, porque ela fala da obra da cruz. Ela fala da obra redentora, daquilo que Jesus conquistou por nós. E nessa semana que antecede a Páscoa, e eu venho já falando sobre isso algumas vezes lá no Instagram, mas eu quero tirar um pouco, esmiuçar, mastigar um pouquinho esses textos que a palavra fala sobre os dias que antecederam a crucificação. E aí Romanos 8:32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará conjuntamente com ele todas as coisas? E quando eu reflito nesse texto, eu penso que para a gente desfrutar, para a gente viver o que esse texto diz, Jesus pagou o preço. O próprio Deus entregou Jesus, eles combinaram isso antes da criação do mundo, porque Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Quando Adão perdeu a identidade, o zoe, a vida de Deus lá no Éden, ele entregou uma autoridade. Ele entregou o relacionamento que ele tinha com Deus e ele pecou. E ali houve uma separação entre Deus e os homens. Só que Deus não foi ali, o que eu faço agora? Meu Deus. Não. A Bíblia diz claramente que Jesus se entregou. Ele obedeceu, ele se esvaziou. E ele obedeceu até a morte de cruz. Então, o que aconteceu ali? Deus já sabia que o homem ia pecar. E antes da criação do mundo, se você for lá no livro de Gênesis, você vai perceber que tudo está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o que o texto vai dizer em Gênesis. Então, Deus estava ali na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse texto de Romanos 8:32 vai dizer que aquele que não poupou, aquele quem Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, para que a gente tivesse uma vida plena e abundante. Mas um preço foi pago. E esse preço foi Jesus morto na cruz do Calvário. Mas não foi só uma morte qualquer, porque a Bíblia diz que o pecado, a iniquidade, faz separação entre Deus e os homens. E quando Adão pecou, esse homem ele foi separado de Deus. E como ele pecou conscientemente, através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ele comeu porque Eva deu, legalmente ele autorizou uma invasão do diabo. É triste, né? E Deus legalmente enviou o próprio filho. Como a Bíblia diz, nascido de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo, nasceu ali um menino Deus, porque ele era 100% Deus e era 100% homem, mas ele venceu como homem, como 100% homem, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e obedeceu. Então ali, como homem, Jesus venceu tentação, venceu o pecado, cumpriu a lei. Ninguém era capaz de cumprir a lei, Jesus cumpriu. E eu me lembro de algumas coisas que antecederam a crucificação. E uma delas chama muito a minha atenção quando Jesus foi orar. Lembra daquele texto quando Jesus chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos orar comigo? Ali Jesus estava tão angustiado, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E ali ele diz uma frase tão forte. Ele fala assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito da alma de Jesus, essa dor de Jesus, aconteceu porque ele já sabia que ele ia receber sobre si todos os pecados de toda a humanidade. Não só a humanidade de hoje, mas toda a humanidade, as de ontem, as de hoje e as que hão de vir.
E eu falei, o pecado fez separação entre Deus e os homens. E seria a única vez em toda a eternidade que Jesus ia ficar separado do Pai. Essa dor insuportável de ficar separado do Pai fez Jesus suar gotas de sangue. Fez Jesus chorar sangue. Porque ele não sabia o que era ficar separado do Pai. Se você tem uma dor porque ficou separado do seu pai, ou não conhece seu pai, ou sofreu pela ausência dessa paternidade, eu quero te dizer, Deus conhece essa dor. Jesus conhece essa dor. E na falta dessa paternidade, ele estava aí com você. Ele estava junto com você, passando essa dor com você. E lá na cruz, ele levou essa dor e liberou cura divina, para que você seja completamente restaurado, restaurada da ausência, do abandono, seja ele da paternidade, seja da qualquer ausência que você venha a ter. Essa é a obra da cruz. O resgate que Jesus nos proporciona na cruz é da dor, é do trauma, é da ausência, do abuso, é da dor física, é da doença, é da dor emocional, não importa. Porque a obra da cruz ela é completa, completamente restaurado. Você tem direito a essa restauração. A cruz não era para Jesus. A cruz era para nós. Porque quando o homem pecou, ele passou a herança do pecado para nós. A raiz pecaminosa que foi plantada pelo pecado de Adão, ela veio se perpetuando até nós. Mas lá na cruz, a Bíblia diz que Jesus, ele venceu o pecado. E não o pecado, a atitude ou o ato de pecar, mas ele aniquilou com a raiz do pecado. E quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, quando você reconhece que Jesus me substituiu e te substituiu na cruz do Calvário, e que essa raiz foi arrancada por completo, você não é mais um pecador, você é um santo. Porque você se tornou, quando recebeu Jesus como Senhor da sua vida, novamente, você se torna imagem e semelhança de Cristo. Porque você passou a habitar em Cristo, você está em Cristo. Romanos vai te dizer isso. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E nesse vídeo eu não vou falar de processo de santificação. No próximo você fica ligado que você vai ver e eu vou falar sobre isso, mas não agora. Agora a gente vai falar de Páscoa. Agora a gente vai falar de cruz. Agora a gente vai falar de ressurreição. Mas antes de falar de ressurreição, a gente tem que falar do que Jesus fez. Então, um dos pontos que Jesus fez foi ele te substituiu. Ele tomou o seu lugar. Ele arrancou a raiz do pecado. Ele acabou, ele aniquilou com o pecado. E ele te tornou santo naquela cruz. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno. E ali ele venceu a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Porque quando a serpente enganou Eva, ela disse, olha só, pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente você não vai morrer. E não era uma morte física, era uma morte espiritual. E quando Jesus desce ao inferno, a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno. E vou fazer um parêntese aqui. O inferno não foi feito para mim e para você. A Bíblia é clara e diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O inferno não foi criado para nós. Muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus preparou para nós uma vida abundante e por isso ele entregou Jesus. Porque o interesse é que ele tenha uma família de muitos filhos. E você só faz parte dessa família através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por ele. E esse versículo que eu citei está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode conferir com a palavra. A cruz vai estar lá em Isaías 53, Jesus venceu todo nível de enfermidade, porque ele carregou sobre si toda a enfermidade. Seja ela física, seja ela emocional. Toda enfermidade que está no seu corpo é ilegal. Não estou dizendo para você não procurar os médicos. Eu estou dizendo para você crer
que você já foi curado, você não vai ser. E que se você precisa ir ao médico, vá. Se você precisa tomar um remédio, tome. Mas pegue esse remédio e diga, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Isso está escrito em Isaías 53. E eu vou tomar esse remédio e eu recebo a minha cura pela fé. Até que o médico te dê um diagnóstico de que você está completamente curado. Mas faça o tratamento crendo que você já foi curado. Crendo que você tem direito à saúde plena. Jesus conquistou na cruz para você uma família abençoada. E tem inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Jesus cumpriu a lei por completo. A Bíblia também diz que toda a ira de Deus, gente, isso é fantástico, toda a ira de Deus veio sobre Jesus, lá na cruz. Veio todo o pecado. Lembra que eu falei que Jesus suou sangue? Porque ali ele foi separado do Pai por um instante. A hora que o meu pecado e o seu pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus. Naquela hora, o Pai virou. Porque Deus não compactua. Deus não podia olhar os nossos pecados. Isso me entristece. Mas também me alegra, porque eu não teria como pagar esse preço. Eu não teria como redimir mim mesma. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus verteu sangue na cruz. Porque o sangue de Jesus nos redime de todo o pecado. E mais, a Bíblia diz que ele nos dá livre acesso ao trono da graça. Você não precisa ter medo de se aproximar de Deus. Porque esse sangue te dá acesso ao trono de Deus. Esse sangue te dá liberdade para se achegar confiadamente e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. E eu tenho direito a uma herança. Lá na cruz, Jesus conquistou uma herança. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo por causa do que ele fez na cruz. Todos os benefícios, vida financeira. Ele diz que nós já recebemos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos nas regiões celestiais nos pertence, já nos foi dado. Todos os benefícios que você conseguir pensar, lá na cruz, Jesus já conquistou para mim e para você. Nesse sábado, você possa estar refletindo nisso tudo que eu falei para você. Porque a obra da cruz ela é infinita. Ela tem tantas coisas que Jesus conquistou por você. No terceiro dia, ele ressuscitou. Antes de tudo isso acontecer, quando Jesus é preso, ele está diante de Pôncio Pilatos. Pilatos diz para ele, olha, eu posso livrar você. Eu tenho poder para fazer isso. E o que alegra muito o meu coração é a resposta que Jesus dá para ele. Jesus fala assim, olha, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Sabe, Jesus, ele se entregou. Pilatos podia libertar Jesus, mas aí isso não seria uma obra de favor e graça. Seria uma obra que um homem mortal, pecador, teria feito. Mas não. Jesus disse, a minha vida eu dou, eu entrego. E foi isso que ele fez ali na cruz, por mim e por você. E aí no terceiro dia, Jesus ressuscita. E aí lá em João 20, a partir do versículo 11, acontece uma das cenas que eu mais amo quando se fala de ressurreição. As mulheres vão lá ungir o corpo de Jesus. E quando elas entram e elas veem que o túmulo está vazio, elas encontram 2 anjos lá. E os anjos perguntam, o que vocês estão procurando? Ele não está aqui. E elas não entendem direito, elas acham que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E aí a Bíblia diz que Maria estava chorando, Maria Madalena estava chorando. E aí Jesus vem com o corpo ressuscitado já, glorificado. E fala para ela, mulher, por que você está chorando? Ela fala, foi você que levou o meu Senhor. Ela acha que ele é um jardineiro. Foi você que levou o meu Senhor. E ele fala, Maria, não chora. E quando Jesus chama ela pelo nome, Jesus está chamando você pelo nome. Ele te conhece. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia.
Ele chama Maria e ela olha, ela reconhece a voz dele. E ela fala: Rabone, você ressuscitou. E aí ela quer ficar com ele, ela quer tocar nele, ela quer abraçar ele, ela quer segurar ele. Eu acho que se eu também desse de cara com Jesus, eu ia querer isso. Eu não queria mais soltar ele de jeito nenhum. Ele fala: olha, não me detenhas. Eu ainda tenho que fazer muita coisa aqui. Antes de eu subir para o Pai, eu tenho muita coisa para fazer, então não me segura, não me detém aqui. Nesses dias, e quando você assistir esse vídeo, seja hoje, seja quando for postado, seja a hora que você tiver, toma posse da obra da cruz. Toma posse da ressurreição. Jesus ressuscitou para validar tudo o que ele fez na cruz. Porque se Jesus não ressuscitasse, todo aquele sofrimento que ele passou na cruz, todo o flagelo da Via Crucis, nada disso faria sentido se ele não ressuscitasse. E um dia você vai ressuscitar com ele. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Toma posse, essa verdade vai para você, essa verdade te pertence. Você é um filho, uma filha amada, com direito a uma herança que é para você. Fica na paz, Deus te abençoe. E que essa palavra possa realmente fazer toda a diferença em você e na sua família. Deus te abençoe.